se faz necessário? Qual o significado da lei da anistia para o Brasil? Essas questões permearam a conversa que eu tive com o professor do curso de Direito da PUC Campinas, Luiz Renato Vedovato, que é mestre em Direito Internacional. Confira! Para nós brasileiros, quando se fala em exílio, nos fica muito claro o período da ditadura, em que as pessoas contrárias ao governo eram retiradas em grupos do país e mandadas para fora, no meio da noite, como aconteceu com o presidente de Honduras também. Existe a possibilidade de o país para onde essa pessoa é direcionada, é encaminhada, negar receber essa pessoa? Isso é possível? Possível, mas vamos deixar uma coisa clara aqui, né, que é o seguinte: o exílio, quando comandado pelo Estado, é excepcional. Normalmente essa pessoa é perseguida dentro do seu país, essa perseguição vai levá-la à prisão ou vai levá-la à morte, como aconteceu com vários daqueles que eram perseguidos internamente. Quando eles eram presos, havia a possibilidade de eles serem trocados. Então, o caso exemplar é o caso do sequestro do embaixador norte-americano. Então, sequestrou-se o embaixador norte-americano para que os presos políticos brasileiros pudessem ser trocados pela libertação do embaixador. Ora, a troca foi possível e foi negociada com o país que ia receber esses presos políticos. Tudo bem. Então, essa negociação é feita previamente. Agora, quando a perseguição acontece para se evitar a prisão aqui ou para se evitar a morte, essa pessoa perseguida que procura o asilo, que procura o refúgio, né? Mas você tem razão, o exílio é confundido no Brasil, na verdade não confundido não, ele é identificado no Brasil com o período da ditadura porque houve perseguições aqui no nosso território e as pessoas perseguidas ou aquelas que poderiam sofrer a perseguição espontaneamente ou de forma forçada foram para outros países do mundo. Num primeiro momento para o Chile e num segundo momento para a Europa, para outros territórios do mundo. Estamos completando 30 anos da assinatura da lei de anistia no Brasil. O que representou essa lei para aquele período e ainda representa até hoje? Então, a lei da anistia, ela foi feita por um congresso que estava dominado pela ditadura. Falta, a meu ver, legitimidade para essa lei. Ora, o que a gente precisa pensar é que esse congresso que aprovou a lei, ele não poderia anistiar aquelas pessoas que atuaram na perseguição, na violação de direitos humanos. Ela pode, e isso nem seria necessário, mas ela pode, anistiar aquelas que lutaram contra o regime. Por quê? Quem luta contra o regime exerce um direito fundamental garantido em todas as declarações liberais. Não estamos falando de declarações comunistas. Estamos falando de declarações liberais do final do século XVIII e início do século XIX, fundamentalmente a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Lá nessa Declaração da Virgínia, Declaração de Direitos de Virgínia, existe o direito fundamental da pessoa se insurgir contra um governo que viola direitos fundamentais. Ora, então a lei da anistia seria inócua para essa situação, porque eles não precisavam ser anistiados. E ela também não seria aplicável para aqueles que torturavam, porque são violadores de direitos humanos. E o Brasil não poderia anistiar, porque há tratados internacionais aos quais o Brasil se vincula que prevêem a punição da tortura. Então não há como se imaginar que a anistia recaiu sobre aqueles que foram usados como instrumentos de tortura, né, como instrumentos de dominação. Então, a meu ver, a lei da anistia, se servir para alguma coisa, serve para reforçar a não punibilidade daqueles que lutaram contra o regime.
só. Os torturadores precisam ser, sim, investigados e punidos. Até um poema chamado A Implosão da Mentira. E nesse poema se encerra dizendo assim: não é possível chegar à verdade pela mentira, nem a democracia pela ditadura. Então a gente precisa realmente condenar todos os atos que aconteceram durante a ditadura, né, para que a gente pudesse, de certa maneira, reencontrar o Brasil. E quais são os reflexos dessa não condenação daqueles que torturaram? É a perpetuação de uma ação violenta por parte do Estado. Então não é à toa que hoje ainda nós temos notícia no Brasil de um Estado violador de direitos humanos, de uma polícia que tortura, de uma polícia que mata. Porque a sensação que existe é, ora, se o pessoal na época da ditadura não foi condenado, por que nós seremos condenados? Então existe aí uma perpetuação da violação de direitos humanos. Então a ideia de se romper e de se investigar o que aconteceu antes é para que essa perpetuação não aconteça, a sensação de impunidade não aconteça. Professora, a sensação que a gente tem quando se fala da lei de anistia no país é que que a partir daquele momento o Brasil estava de novo aberto para receber aquelas pessoas que lutaram contra o regime, que lutaram naquele período. Na prática, foi isso que representou mesmo? Era um aceno para aqueles que viviam fora do Brasil de que, olha, o Brasil não vai mais perseguir por atos anteriores. Isso, em tese, teve o efeito prático de permitir o retorno de cabeças pensantes para o Brasil. Essa edição do Assunto É está terminando. Você pode ver, rever e comentar o nosso programa na página da TV PUC Campinas no YouTube, em www.youtube.com/TV PUC Campinas. Outra maneira de interagir com a gente é enviar um e-mail para tvpuc@puc-campinas.edu.br. Participe! Eu me despeço por aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!